Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, através da palavra. Pela graça, pela misericórdia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero te agradecer aí a você que é inscrito no canal, você que acompanha os vídeos aí, né, que deixa o seu like, compartilha, né, que curte, para que você compartilhe aí para alcançar mais vida. Você que tem acompanhado o canal, que gosta dos vídeos, eu quero te agradecer por estar dedicando esse momento para ver esse vídeo. E eu creio sim que é algo que Deus vai falar ao teu coração, porque é o momento que eu abro mão de um tempo meu, né, para como assim a palavra veio falar ao meu coração. Meu desejo de criar esse canal foi compartilhar aqui, para que ela também venha falar ao teu coração e te ajudar de alguma forma, edificando a tua vida através da palavra de Deus. E também quero agradecer a você que está chegando agora, que está vendo o vídeo pela primeira vez. Se você aí gostar do conteúdo, que você possa se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar o vídeo novo, amém? Então é isso. E hoje vamos estudar sobre uma palavra bastante conhecida, né? Para quem já está no meio cristão, para quem também não é cristão, mas que lê a palavra de Deus, né? A cura do cego Bartimeu, quando Jesus cura o cego Bartimeu. Então, eu dei o tema para esta palavra, alcançando o milagre. E no decorrer vamos estudar. E aqui temos o cego Bartimeu que alcançou um milagre de voltar à visão. Jesus curou ele de sua enfermidade de cegueira. E aqui eu dei o tema alcançando o milagre, amém? Então, se você quiser aí, se você puder abrir a tua Bíblia aí no celular, de alguma forma, ou a tua Bíblia mesmo, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 46 até o 52, vamos ler a seguir, amém? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando eles estavam saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Verso 50. E então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até um lugar onde Jesus estava. Verso 51. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Verso 52. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então aqui é nessa passagem do verso 46 até o 52 do Evangelho de Marcos, capítulo 10, retrata aqui a história de um cego chamado Bartimeu, né? Bartimeu ali era cego de nascença aí, para fazer um milagre na vida dele, só Jesus. Então, aqui eu creio que eu estou falando de há pessoas que já alcançaram o milagre, que tem situação na nossa vida, aquela situação que a gente vê como impossível. Então, para Deus é possível. A palavra diz que o impossível para os homens é possível para Deus. Então, quando a gente alcança algo que a gente entende que não é do nosso alcance, é um milagre. Então, veio da parte de Deus. Então, aqui Bartimeu, ele foi curado das suas vistas, né? Um milagre sobrenatural. Então, eu quero aqui compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. E eu quero compartilhar com você e que esta palavra venha falar ao teu coração. Então, no primeiro momento aqui, Bartimeu, a gente nota que ele foi até Jesus. Ele não ficou ali, ele era cego, ele não tinha a visão, mas ele usou o recurso que ele tinha. E o que ele tinha? Ele tinha a voz. Então, ele, de alguma forma, tentou chegar até Jesus através da sua voz, gritando.
a Jesus, porque ele não podia enxergar e ali ele sabia que tinha uma grande multidão, então não adiantava ele ficar correndo para todo lado, mas ele usou o recurso que ele tinha. O que eu noto aqui, o que eu quero te dizer aqui, é que a gente tem que usar os nossos recursos para ir até Jesus. Jesus, ele não vem até nós, então ele bate na porta do nosso coração, mas a gente tem que abrir espaço para ele entrar. Aqui Jesus estava literalmente, passando na rua, mas hoje Jesus é com o Pai. Então a gente tem que orar pedindo esse milagre. O milagre, eu não sei o que você precisa, se é saúde. Aqui no caso de Bartimeu, era a cegueira que impedia ele, Era um grande empecilho na vida dele. Mas eu não sei o que tem a sua necessidade, que você tem passado aí, mas eu quero te dizer nesse momento que você tem que contar a sua necessidade para Deus, para Jesus se derramar na presença dele, chamando a atenção dele, para que eles possam, sim, satisfazer o desejo do teu coração. E aqui no verso 46 e 47 diz assim, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo com os discípulos, em uma grande multidão encontrou um cego, Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Então o cego ali, ele estava no dia a dia dele ali normal, que ele fazia todo dia, ficar sentado na beira do caminho pedindo esmola. E aí no verso 47, olha o que diz: quando ouvi alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele estava num dia normal, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus movia um sobrenatural, que onde Jesus chegava, algo diferente acontecia. Então quando ele ouve falar desse Senhor, ele fala: agora é minha hora, é a hora de eu ser curado das minhas vistas. E ele, quando ouviu alguém falar que Jesus estava passando ali, começou a usar o recurso que ele tinha, a voz, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tentando chamar a atenção de Jesus. E neste momento eu quero te perguntar: você tem usado os recursos necessários para alcançar o teu milagre? O que pode ser os recursos necessários? Primeiramente a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a primeira coisa é buscar o reino de Deus, é orar ao Senhor, é ler a palavra do Senhor, buscar sabedoria, entendimento, direção, buscar algo que possa aí te ajudar, a ter uma vida melhor, com o manual do cristão, que é a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro passo é estar perto de Jesus. Aqui Bartimeu desejou alcançar estar perto de Jesus, para que assim um milagre pudesse acontecer na vida dele. Então eu quero te perguntar, os recursos que você tem usado para alcançar o seu milagre? Então o primeiro recurso é a fé, é acreditar, é pedir a Jesus, a Deus, é pedir intermédio do Espírito Santo para te ajudar aí no teu milagre, na sua necessidade. Aqui estamos falando de um milagre, de uma cura de uma doença, mas vamos trazer para hoje não somente as doenças, mas também o milagre que você precisa alcançar, assim como eu também. Tem várias coisas que eu quero alcançar, mas aos olhos humanos é impossível, mas para Deus é possível. Eu creio nisso e você também crê. Então é possível, a gente alcançar esse milagre. Então, só que é necessário, o primeiro passo é pedir a Jesus, se achegar até Jesus, porque Jesus, ele não é intruso, ele não vai simplesmente chegar e te entregar tudo de mão beijada, não. Você tem que usar a fé, você tem que pedir, você tem que lutar, usar os seus recursos, Hoje o maior recurso nosso, Deus, primeiramente, e depois trabalhar. A gente trabalha, a gente tenta aí organizar a vida financeira. Então, muitas vezes vai ser difícil a gente olhar para o lado e falar: tá difícil conseguir minha casa própria, olhar para o outro, tá difícil o sonho de um veículo, mas para Deus isso é possível, porque Deus pode fazer o impossível na nossa vida. E nesse momento eu quero te deixar essa pergunta para reflexão. Você tem usado todos os seus recursos para alcançar o milagre? Aqui Bartimeu, o recurso que ele tinha era a voz, e ele usou, e nós aprendemos aqui que nós temos que usar os nossos recursos para chamar a atenção de Jesus, porque Bartimeu, ele não ficou parado. Aqui no verso 48 e 49 a palavra nos diz assim: muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha pena de mim. Tentaram aqui repreender ele para que ele não gritasse, para que ele não ali fazesse escândalo na multidão, mas ele não desistia, ele continuava usando os recursos que ele tinha. E aqui no verso 49 diz assim: então Jesus parou e disse:
chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então aqui ele conseguiu o que ele queria, que era a atenção de Jesus. Então ele usou os recursos que tinha e mesmo assim tentaram parar ele, mas ele não desistiu de chamar a atenção de Jesus, não desistiu de usar o que ele tinha para que Jesus fosse até ele. E assim fica para a nossa reflexão: será que nós temos usado os recursos, parado no meio do caminho por causa das opiniões das pessoas? Porque é poucos que vão sonhar com você, mas eu quero te dizer nesse momento que Deus ele sonha com você, que Deus pode te ajudar nos seus projetos, mas não desista no meio do caminho, não pare no meio do caminho, senão você não vai chegar à conclusão, não vai chegar no final da trajetória. Então o atleta ele corre, né, as suas maratonas, e se ele parar no meio do caminho, se ele parar no meio do caminho, ele não vai ter a chance de vencer. Então fique essa reflexão nesse momento, que a gente não pare de lutar no meio do caminho, mas que a gente segure na mão de Jesus, que a gente peça: Senhor Jesus, segura minha mão, me ajuda a caminhar contigo, me ajuda a realizar os meus sonhos, me entrega os milagres, Senhor. Não é para mim ser glorificado, mas é para o Senhor ser glorificado através da minha vida, da tua vida, porque os milagres são para a glória de Deus. Então, aqui nós aprendemos nesse primeiro momento que Bartimeu, ele foi até Jesus e ele insistiu lutando a ir até Jesus usando os recursos que ele tinha à voz. Então, mesmo que o seu sonho tenha sido difícil de chegar ao final, mas que você não desista de usar os seus recursos, que você não desista de caminhar com Jesus, porque é a melhor maneira de você alcançar o teu milagre, é caminhando com Jesus, é usando os recursos que você tem por intermédio de Deus e pedindo a Jesus, porque Ele é o nosso advogado, amém? Então que isso venha falar ao teu coração. Então aqui, a seguir, no verso 50, a palavra nos diz assim: então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E o verso 51, o que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Olha aqui, Jesus sabia da necessidade do cego Bartimeu, mas ele pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? Então muitas vezes na nossa vida, Deus, Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que a gente está precisando naquele momento, mas como falamos aqui no começo do vídeo, as coisas não vêm fácil para ninguém. Então, nem com Deus é fácil. Então tem coisas que Deus ele quer ouvir a gente pedir em oração. É que Jesus estava literalmente aqui, o dono do milagre, do lado do cego, e ele pediu para enxergar. Mas hoje ele está com o Pai, mas nós podemos pedir orando. Então que você tenha um momento aí de pedir ao Senhor Jesus. O teu milagre está difícil, mas que você não desista, que você lute, como nós falamos no começo, mas que você não desista de pedir o seu milagre, não desista de orar pelo seu milagre, porque é assim, também faz parte para alcançar o milagre orando por ele. Então muitas vezes aqui, como o cego Bartimeu, Jesus ele sabe a necessidade do meu, do seu coração, mas ele quer ouvir a gente pedir, porque nós somos dependentes de Deus. Então nós temos que pedir, temos que clamar, temos que orar e com fé, que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, porque tem um tempo determinado para cada coisa. Se você puder ler lá em Eclesiastes 3, vai falar bem ao teu coração. Então, sem fugir da palavra, tem um tempo para tudo, mas que você persevere lutando, persevere usando os seus recursos, a fé, persevere na oração, porque assim como o cego Bartimeu aqui, Jesus sabia da necessidade dele, Jesus sabe da nossa necessidade, mas a gente tem que pedir para ele com fé, porque ele é o dono do milagre. Então aqui a seguir, Bartimeu, eu acho interessante que aqui, Jesus no 52 fala assim: vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. Então, ele sabia a necessidade do cego, mas o cego falou: eu quero enxergar. Então aqui literalmente ele estava conversando com Jesus. Jesus não está aqui, literalmente em carne, pisando na terra como antes, mas ele está por intermédio de nós, nos entregou o Espírito Santo como auxiliador que clama por nós com gemidos inexprimíveis. Então quando você não tiver recurso para orar, você peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a orar, me ensina a orar, me ajuda a interceder por mim, me ajuda a lutar os meus sonhos e assim também orar pelas pessoas.
intercede por mim, porque não é eu que estou falando, é a palavra que diz que o Espírito Santo ele intercede com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Então vai ter momento na nossa vida que vai ser difícil, que a gente vai se deparar com a tristeza, vai se deparar com o cansaço, e é isso que tem impedido o povo de Deus de orar, mas que neste momento você peça ao Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo, interceda por mim. E aí o Espírito Santo vai entrar em você e vai te ajudar a orar, vai te ajudar a se erguer, mas você tem que tentar. Então vale a pena tentar aqui. O cego Bartimeu usou todos os recursos que ele tinha. Primeiramente usou a voz, ele não desistiu, continuou lutando. Bartimeu chega até Jesus, pede um milagre. Então o que eu quero te dizer é use os seus recursos, ore a Deus, busque o seu milagre na presença de Deus primeiro, e o resto ele vai cuidar. Em nome do Senhor Jesus, se você crê nisso, que você diga um amém, não para mim, mas pela palavra de Deus. E eu creio que esta palavra está falando no coração de pessoas aqui, porque ela fala no meu coração. E o intuito desse canal, que eu fizer assim como a palavra tem me fortalecido, tem me ajudado no dia a dia, que ela também te ajude. Pela graça e misericórdia de Deus, estou aqui, sendo um porta-voz, em nome do Senhor Jesus. Então, no final aqui, no finalzinho dessa passagem, está a chave, é o mais importante, que nós temos que trazer para as nossas vidas hoje, né? Na parte B do versículo 52 termina assim: no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo. Olha, alcançou o milagre dele. Mas olha aqui esse pequeno final aqui, onde termina o verso 52. Olha o que diz aqui, e foi seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia. Vou ler de novo para você entender melhor. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo, alcançou o milagre. E aqui, no final, e foi seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia. Aí está o segredo. Ele alcançou o milagre dele, o que ele mais queria. Pensa o cara que não enxergava, via tudo escuro. É como tapa a sua visão aí. Imagina que você fosse o cego Bartimeu, não está vendo nada e de repente sua visão abre. Um milagre acontece na tua vida. Então, olha aí onde está o interessante dessa passagem que diz aqui no final: e foi seguindo Jesus pelo caminho. Bartimeu ali, ele decidiu que ele não queria só ter um encontro com Jesus, mas ele queria ter uma caminhada com Jesus. E o que eu quero te dizer, que Deus quer te dizer através dessa palavra nesse momento: você pediu o seu milagre, lutou, Deus te entregou. Quando Deus te entregar aquilo que o seu coração está almejando, quando Deus fazer um milagre na tua vida, não desista de seguir Jesus, não desista de caminhar com Jesus, porque hoje temos vivido um tempo que muitas pessoas, vão para a casa do Senhor, muitas pessoas buscam a presença de Deus, se derramam na presença de Deus, O Espírito Santo faz uma obra grande na vida da pessoa, mas aí rapidamente a pessoa sai dos caminhos do Senhor, sai dos caminhos do Evangelho, do ensinamento de Jesus. Então aqui está o segredo, é o que diz aqui: e foi seguindo Jesus pelo caminho. O que eu quero te dizer é que não temos que ter só um encontro com Jesus, porque Jesus não é qualquer um, não é um encontro que nós temos com Ele, que temos que ter com Ele, é uma caminhada. E a caminhada do cristão é seguindo a Jesus. A caminhada do cristão é aprendendo com Jesus, é decidindo abandonar tudo que está no mundo para viver o melhor de Deus, para viver o que Jesus quer que nós vivamos, que é o Evangelho. Então, aqui está a chave de tudo que nós lemos. É importante, sim, a gente ir até Jesus, pedir o milagre. Então muitas pessoas falam assim: eu tenho Deus no coração, eu tenho Jesus no coração, com certeza, mas não adianta somente eu falar da boca para fora. Então eu tenho que viver o que Jesus quer que eu viva, que é viver a palavra, que é viver o Evangelho. Então não basta eu dizer eu tenho Jesus no coração, vamos se dizer aí eu estou tranquilo, não. Para herdar o reino do céu, para alcançar os milagres, para estar mais perto das bênçãos, é necessário estar vivendo o Evangelho. Então aqui Bartimeu, ele foi abençoado, mas ele não foi abençoado e saiu para outro lado, não. Ele foi abençoado e seguiu os passos de Jesus. Então Deus te diz nesse momento, quando Deus te abençoar, fique com Jesus. Não desista de seguir o caminho cristão, o caminho do Evangelho que Cristo deixou. Amém? E para a gente estar encerrando aqui, eu quero ler lá no livro de João com vocês uma passagem muito, muito bonita, conhecida também, no livro de João,
o capítulo 9, somente o verso 1, 2 e 3, 1 ao 3. Diz assim a palavra: Jesus ia caminhando, quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: aqui é outro homem cego, só que não é Bartimeu, é o homem que já tinha nascido cego, né? E aqui vai falando assim, no verso 2: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Os seus discípulos perguntaram, né? E Jesus responde, eles continuam perguntando: foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai dele? Então Jesus responde aqui para eles no verso 3. E ele respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, o que eu quero te dizer aqui é que fala de 2 cegos que foram curados. O milagre, né, foi restaurada a vista, mas eu quero te falar que Deus pode curar não somente as doenças, mas Deus pode derramar um milagre na nossa vida de tal forma, né, que a nossa vida financeira melhore, que você alcance o milagre da casa própria, do veículo, não sei o que almeja o seu coração. O Salmo 37, versículo 4 fala assim: descansa também no Senhor, que Ele concederá o desejo do seu coração. Mas o versículo 5 vem dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, está falando ali que Deus vai conceder, como nós vemos aqui, mas está falando no outro versículo: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia, não só entregar. Então ora, mas confia, busca confiando que Deus é contigo e que, como o cego Bartimeu fez, você decida seguir Jesus, decida permanecer na caminhada cristã, vivendo o Evangelho, vivendo a palavra de Deus e buscando cada vez mais, buscando cada vez mais aprender mais e viver mais da palavra de Deus. Então aqui que esse versículo 3 vem falar ao teu coração, que diz que ele é cego não por causa dos pecados do pai dele, nem por causa dos seus pecados, mas é para que o nome de Deus seja glorificado através da vida dele. Então, quando Deus derramar uma bênção nas nossas vidas, um milagre, que nós possamos reconhecer que é para a glória de Deus. Então, vejo muitas pessoas aí realizando sonhos. Então, quando alguém te perguntar: nossa, como que foi? Porque quem está do lado de fora, é difícil uma pessoa que vai ver as suas lutas, mas que você sempre você sempre diga: foi Deus que me deu, foi Deus que me ajudou. Quando você alcançar o teu milagre, reconheça que foi Deus que fez essa obra na tua vida e siga Jesus como o cego Bartimeu fez. Decida viver na presença de Jesus. Então esta foi a palavra de hoje, que ela venha falar grandemente ao teu coração, porque falou no meu e eu creio que já está falando, que ela venha te ajudar, venha edificar a tua vida nesse momento, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Esta foi a palavra de hoje. Se você puder, feche os seus olhos, vamos fazer uma pequena oração para estar encerrando, em nome de Jesus. Soberano Deus, poderoso Pai, aqui estou eu mais uma vez e eu quero te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade de estar compartilhando, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela minha vida, pela vida dessa pessoa que está vendo o vídeo, essas pessoas que têm acompanhado o canal. Pai, o Senhor sabe que o desejo do meu coração é que, assim como esta palavra tem me ajudado, que ela ajude, meu Pai, esta pessoa que está vendo o vídeo, meu Pai, e que hoje, estudando sobre o cego Bartimeu, nós vemos que ele alcançou um milagre, alcançou o sobrenatural, ele era cego e voltou a enxergar. E assim, Pai, nós cremos que o Senhor também pode fazer o sobrenatural nas nossas vidas, que o Senhor pode, Senhor, entregar um milagre que nós necessitamos, mas que quando nós recebermos este milagre, que nós tenhamos, meu Pai, a convicção, a certeza que nós vamos decidir caminhar ao teu lado e te seguir, porque o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem nos ajuda. E sem o Senhor, meu Pai, nada podemos fazer. E que quando o Senhor nos abençoar, que nós reconheçamos, Pai, que foi o Senhor. E que nós, como aquele cego, Senhor, os nossos milagres sejam para a tua honra e para a tua glória. Que nós possamos sempre dar testemunho de tudo que o Senhor fez. Que seja sempre o Senhor glorificado e não a nós. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa, porque ela veio falar aos nossos corações nesta manhã. Não sei que hora que a pessoa vai ver o vídeo, mas essa hora, meu Pai, eu creio que o Senhor já falou grandemente no coração dela. Então, pela tua graça,
pela tua misericórdia, Pai. Continua me ajudando a estar aqui, Senhor, para compartilhar a tua palavra aos domingos, e eu tenho postado, meu Pai, todo domingo o vídeo. Então quero te pedir, me fortalece e também, meu Pai, ajuda essa pessoa, Pai, estar aqui compartilhando mais da palavra de Deus. Eu já oro e te agradeço. Amém. Então esta foi a palavra de hoje. Quero agradecer você que é inscrito, você que também não é inscrito, vocês aí que viram o vídeo até aqui, que dedicaram esse tempo. Que Deus abençoe as tuas vidas grandemente, no nome do Senhor Jesus. Se você puder aí, deixa o seu like, deixa os seus comentários aí, né? Se você gostou aí, alguma sugestão de um vídeo. Então, que você compartilhe para alcançar mais vidas. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Então, esta foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida ricamente mais e mais, no nome do Senhor Jesus.